Saudações, meus alunos do primeiro ano do ensino médio. Bem-vindos a mais uma aula virtual de Geografia. O nosso tema hoje está no capítulo 3 do livro didático de vocês aí. Bom, falaremos então a respeito de mapas. Você já parou para pensar na importância que essas cartas, que estão presentes desde a antiguidade, têm para nós? Pois bem, nessa aula ainda nós não estaremos explicando quais os tipos de mapas existem, nós não estaremos falando sobre os elementos que compõem o mapa, nem muito menos sobre as formas de representá-los. Nós iremos nos manter somente na geohistória, especificamente no surgimento dos mapas. Como será que esses mapas teriam surgido? Qual a necessidade desses mapas terem sido desenhados nos primeiros momentos que o homem tentou registrar alguma coisa? Preste bastante atenção e acompanhe aí do seu livro didático, o capítulo 3, conforme eu já falei para vocês, pois é somente o começo da nossa conversa. Nossa aula está começando. Vou começar a nossa aula dando um conceito para cartografia. Cartografia é a ciência que trata da representação da Terra ou parte dela através de mapas, cartas e outros tipos de projeções cartográficas. Nós podemos dizer que a cartografia ela surgiu por volta do ano de 2500 a.C., quando foi confeccionado pelos sumérios, o que é considerado o primeiro mapa da história, uma placa de argila, ou também conhecido como placa de barro cozido. E nessa placa a gente tinha inscrições, uns caracteres cuneiformes, que é uma forma de escrita suméria, onde foi representado o lado norte da região mesopotâmica. Só para a gente poder entender melhor, quando fala sobre escrita cuneiforme, é o tipo de escrita mais antiga que existe. Ela foi criada pelos sumérios em torno de 3.200 anos antes de Cristo. E ela era feita com objetos em formato de cunha. Aí você vai perguntar, né? O que é cunha? Cunha é uma ferramenta de madeira ou pode ser feita de metal também. E, na verdade, ela tem o formato de um prisma agudo em um dos lados, tá? E, no caso, insere a vértice de um corte para melhor tender algum material, como madeira, pedras, bem como para calçar, nivelar, ajustar. Então, a gente tem, na verdade, se você observar a ilustração aí, você entenderá que através desse objeto eles iam fazendo desenhos nessas placas que eu mencionei. Então vamos dar continuidade. Bem antes disso, dessa escrita cuneiforme, bem antes dos sumérios, né, já terem assim, exatamente esses desenhos através da escrita cuneiforme, o homem já havia se utilizado de pinturas. Vocês devem lembrar lá das aulas, né, do sexto ano, quando falaram para vocês sobre as pinturas rupestres, né, que, na verdade, essas pinturas elas tinham a intenção de representar o caminho dos locais, até mesmo o caminho onde tinham caça. Também utilizavam essas pinturas até mesmo como seus principais rituais sagrados. E além disso, eles entalhavam ou criavam algumas maquetes, né, de pedra, confeccionadas por esquimós, pelos astecas, e também era uma forma de representar as suas pequenas localidades. A pedra de Sayhut, por exemplo, representa, junto com os entalhes esquimós, um dos primeiros trabalhos realizados com técnica do que é chamado de cartografia em relevo.
e foi feita para representar um bairro de uma cidade asteca. E dentro do contexto, é sempre bom lembrar que os astecas eram muito hábeis na confecção de representações geográficas. Até mesmo eles tinham essa necessidade e representavam através desses mapas a sua fauna e também tudo que eles tinham ali em relação a rotas terrestres e também rotas fluviais. Dois outros povos que dominaram a técnica da cartografia há muito tempo foram os egípcios e os chineses. Estima-se que os chineses usam a representação gráfica de regiões desde o século IV a.C. Os mapas serviam não só para eles se orientarem, mas também para fins bélicos, quer dizer, questão de armas, questão de guerras, né? E aí eles demarcavam algumas regiões, garantindo que alguns impostos fossem pagos ali. Os egípcios também usavam essa ferramenta, né, administrativa para demarcar a região e também cobrar impostos ali das suas terras. Mas, muito mais do que isso, foram eles, né, os egípcios, que desenvolveram o método de triangulação para determinar distâncias, utilizando a matemática, que a gente chamaria até de nível, né, que é um instrumento em forma de A, e aí ele tem um pêndulo no meio, usado para medir as áreas. Os egípcios eles faziam ainda registros cadastrais das terras em documentos considerados cartas geográficas. Outra experiência interessante é, se você estiver nas ruínas egípcias, você vai observar que os túmulos e também alguns papiros, lá que eles chamavam de mundo dos mortos, né? Era para onde ia a alma daqueles que deixavam esse mundo. Ali naqueles papiros estavam representados o mapa do outro mundo. E, no caso, esses mapas eram colocados junto com eles ali nos túmulos e serviria para quando eles acordassem em outra vida, para poder guiá-los. Quer dizer, a gente tem aí mapas até para outra vida, né? Você vê a importância do mapa para esse povo. E já que a gente está falando de povos antigos e de cartografia, o interessante é a gente falar dos que foram os melhores, né? No caso aí foram os gregos. O sistema cartográfico contemporâneo, esse, né, que hoje em dia a gente utiliza, ele nasceu lá nas escolas de Alexandria e de Atenas. E a primeira tentativa de representar o mundo foi, na verdade, na Babilônia. O único problema é que a concepção de mundo, né, para os babilônicos se limitava apenas entre os rios Tigre e Eufrates. Dessa forma, ficava muito restrito, né, essa questão de mapas, mas isso não vai diminuir a importância do que eles realmente fizeram, não. Só que os gregos, eles vão se destacar porque foram os primeiros a usar uma base científica ao observarem, então, essa questão do espaço. Eratóstenes, que no caso um dos filósofos gregos aí, muito voltado para a área da matemática, ele vai usar a trigonometria e vai medir a circunferência da Terra, chegando bem perto dos 40.076 quilômetros reais. De acordo com seus cálculos, ele chegou em aproximadamente 45 mil quilômetros quadrados. Anaximandro de Mileto, também um dos gregos, foi um dos primeiros aí antes de Cristo, 610 a 546 a.C., a representar o mundo de uma forma achatada, onde estavam ali, no caso, a Europa, a Ásia e a África, e que ao redor dessas terras estariam então o oceano. Só para vocês terem uma noção, foi ele que sugeriu que a Terra, que estava de certa forma a uma igual distância dos demais astros, ela flutuava no espaço sem nenhum tipo de suporte ou apoio. Até hoje nós falamos que a Terra ela possui uma forma esférica. E esse conceito, na verdade, ele surgiu posterior aí,
Anaximandro, de que a forma mais perfeita de representar a Terra era a forma esférica. Quem defendeu esse conceito foi Pitágoras. Só que esse conceito de Pitágoras só foi aceito no meio científico anos depois pela influência de Aristóteles. Pois bem, a gente tem aí Hiparco, outro astrônomo grego, foi quem criou o sistema de coordenadas geográficas que a gente falou em aulas anteriores, né, de latitude, longitude, e, obviamente, ele se fez valer da matemática e também da observação dos astros celestes. Mas dentro da cartografia, sem dúvida alguma, o trabalho mais importante que nós temos é uma obra em torno de 8 volumes, escrita por Ptolomeu. Dentro dessa obra, ele tem aproximadamente coordenadas de 8.000 lugares. A maioria foi calculada por ele próprio. E no último volume dessa coleção, ele dá dicas para elaborar, no caso, o mapa mundi, e discute alguns pontos fundamentais da cartografia. Também foi Ptolomeu que foi o primeiro a defender a teoria geocêntrica, ao afirmar que a Terra era um corpo fixo em torno do qual giravam outros planetas. Na história também estão presentes os romanos. Eles utilizavam os mapas e eles se preocupavam mais com o caráter prático mesmo. Eles até preferiram, no caso, representar áreas menores e também suas rotas comerciais, os seus territórios. Na verdade, durante o período clássico, foi o período que a cartografia mais se desenvolveu. Durante a Idade Média, na verdade, a igreja ela vai ter uma forte influência sobre a confecção dos mapas. E essa influência vai fazer com que eles percam a exatidão. E nesse contexto, a gente tem exatamente os árabes, que foram os principais responsáveis dessa época aí, da Idade Média, por qualquer desenvolvimento na área. E foram inclusive responsáveis por trazer a bússola para o Ocidente. Com a bússola, eles puderam propiciar os mecanismos que foram responsáveis pelo desenvolvimento de mais de um tipo de carta, principalmente pelos genoveses e também as cartas portulanas, né, que eram utilizadas para navegação. Já no final da Idade Média, toda a pesquisa que havia sido feita em torno da cartografia já havia sido esquecida ali naquela região da Europa. Mas, graças aos árabes, havia se preservado bastante coisa. E volta então à tona, atingindo seu apogeu na época das grandes navegações, quando se inicia então a chamada Idade Moderna. Com o reconhecimento de que a América se tratava de um novo continente, a cartografia ela vai se tornar muito importante, principalmente porque tinham uma grande necessidade de mapear esse novo mundo. Juan de la Cosa faz então o primeiro mapa mundi, e nesse mapa mundi vai conter o novo mundo de 1500. Foi nessa época, no século XVI, após o descobrimento da América, que o holandês Gerard Mercator, utilizando-se de todo o conhecimento produzido até a época para produzir o mapa mundi, que levaria seu nome e que representava grandes rotas em linhas retas, passou então a ser utilizado. Mercator chamou de Atlas sua publicação que reuniu um conjunto de mapas. E a edição e publicação desse conjunto vai ocorrer 4 meses após a sua morte. É importante ressaltar que, além dos cartógrafos europeus, profissionais de outros países também vão contribuir para o desenvolvimento da cartografia, não necessariamente nesse mesmo período histórico. Caminhando lado a lado, outras ciências também foram se desenvolvendo
juntamente com a cartografia, como, por exemplo, a matemática, a geografia, a geodésia, a astronomia, e sempre uma auxiliando a outra no que se diz respeito ao espaço geográfico. Na verdade, o mapa sempre foi um instrumento de comprovação e como também um determinado espaço está ocupado. Ele sempre serviu de ferramenta de auxílio à navegação, tanto marítima quanto terrestre, e atualmente ele é um importante instrumento para que nós possamos nos localizar dentro do espaço geográfico. A partir então do século XVIII em diante, com o desenvolvimento das técnicas cartográficas, o aperfeiçoamento da fotografia, a aviação, a informática, a cartografia ela dará um salto, principalmente no século XX, quando eles muito precisaram da cartografia para representarem as suas áreas durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Temos inclusive o exemplo do próprio Estados Unidos e da Rússia investindo maciçamente nos setores ligados à cartografia. Hoje em dia, são utilizados fotos aéreas e de satélites para a realização de mapas e cartas, que cada vez mais são utilizados eletronicamente. Nesse caso, vem se descartando a necessidade de impressão, pois os mesmos têm se tornado interativos. Basta você pegar o Google Maps, basta você pegar o seu celular, basta você estar se localizando através de um GPS e outros recursos que nós temos dentro da tecnologia. Pois bem, e a nossa aula já acabou. Eu espero que vocês tenham gostado. Vá agora até o seu livro e confira novamente tudo que você assistiu. Se desejar, faça anotações em seu caderno. Muito obrigado e fiquem com Deus. Até a próxima aula, onde estaremos dando continuidade a este tema. Cultura viva, muito além da sala de aula.